Os degraus de mármore da Suprema Corte brilhavam sob o sol da manhã, refletindo um brilho que contrastava com a forte tensão que pairava no ar. Equipes de câmara alinharam a calçada. Repórteres com crachás tremulavam na brisa enquanto murmuravam em seus microfones, todos focados em um homem, Tom Holland. Ele saiu do carro negro emitido pelo governo não como uma estrela de cinema, não como o Homem-Aranha, mas como um rão de 28 anos acusado de perjúrio perante a mais alta corte dos Estados Unidos. Tom ajustou os punhos de seu modesto terno cinza, sem marca de grife, sem toque hollywoodiano. Apenas um homem, despido de celebridade, entrando para a história. Ele é apenas um ator mirim, ironizou uma voz da imprensa. Lá dentro, a sala de audiências fervilhava de expectativa. O juiz Clarence M. Ellison, um originalista constitucional na casa dos 60 anos, analisou o documento com olhos estreitos. Conhecido por sua impaciência com a teatralidade e desprezo pela cultura das celebridades, ele tinha a reputação de destruir rãos de alto perfil em audiências públicas. Senhor Holland, começou ele bruscamente enquanto Tom estava diante dele, você entende as acusações feitas contra você? Sim, Sua Honra, respondeu Tom, com a voz firme. A sala de audiências assistiu à leitura em voz alta das acusações. Tom foi acusado de mentir sob juramento em um depoimento anterior no Congresso sobre o uso de subsídios federais de moradia de emergência por sua fundação. Os promotores alegaram que ele conscientemente deturpou a forma como os fundos foram distribuídos para abrigos de jovens. A manchete com que todos correram foi simples e brutal: Tom Holland mentiu ao Congresso. Para o público, foi traição. Para o mundo jurídico, foi um caso de teste na responsabilização de celebridades. Mas, para Tom, foi pessoal. O juiz inclinou-se para a frente. Pretende que o seu advogado fale por si? Não, Sua Honra, Tom disse baixinho. Vou falar por mim. Suspiros se espalharam pela galeria. Muito bem, respondeu secamente o juiz Ellison. Prossiga. Tom avançou, inabalável. Ele estendeu a mão no bolso do casaco e produziu um único pedaço de papel dobrado, uma cópia antiga da Constituição dos EUA, usada nas bordas. Desdobrou-a lentamente e colocou-a no pódio. Isto não é um adereço, disse, com os olhos erguidos para o juiz. Esta é a minha defesa. A sala de audiências acalmou-se. Não sou advogado. Nunca tive a pretensão de ser. Mas quando testemunhei perante o Congresso, citei a Lei de Emergência dos Sem-Abrigo de 1997, Seção 12b, que autoriza especificamente a discricionariedade na reafetação durante catástrofes regionais. Essa cláusula permitiu que nossa fundação redirecionasse fundos para um abrigo na Filadélfia depois que as instalações de Baltimore se tornaram inutilizáveis devido a danos estruturais. Isso foi um recorde público. O juiz levantou uma sobrancelha. Tom continuou. A seção 12b foi revogada em 2019, mas o Banco de Dados Federal não havia atualizado a citação até depois do meu depoimento. Eu não menti. Eu citei o que estava legalmente listado na época. Virou o documento para o juiz, sublinhando a cláusula com um dedo trêmulo. Murmúrios irromperam na galeria. Um dos assistentes de acusação deslocou-se desconfortavelmente no seu lugar. Tom estava mais alto agora. Não enganei o Congresso. Fiz referência a um documento jurídico, publicado oficialmente pelo seu governo, e agi de boa fé. Se isso é criminoso, então a lei precisa de um espelho. O juiz Ellison olhou para o documento, em seguida, para o jovem à sua frente. Não houve bravata, nem teatralidade, apenas clareza e calma. O juiz olhou para baixo, lábios franzidos. Tribunal voltará a reunir-se ao meio-dia, disse. O martelo caiu com um baque retumbante. Tom virou-se da bancada, com os olhos inabaláveis, enquanto todas as câmaras do lado de fora da sala de audiências esperavam por uma manchete. Mas o que eles conseguiram em vez disso, era uma pergunta. Quem realmente mente, aqueles que falam, ou aqueles que silenciam verdades inconvenientes? Quando a sala de audiências voltou a reunir-se, ao meio-dia, o país inteiro estava a assistir. Todos os principais meios de comunicação tinham captado a invulgar defesa a solo de Tom Holland. Vídeos dele fazendo referência calma à Constituição já estavam na moda sob hashtags como Cardinal Tom vs de Corte e Cardinal Constitucional Spider. Mas, dentro dos pilares de mármore da Suprema Corte, a energia estava longe de ser digital. Era real, tenso e se desenrolava a cada respiração. O juiz Ellison entrou com o mesmo comportamento de pedra, mas algo em seus olhos havia mudado. Ele agora via não apenas um réu, mas uma mente que havia se preparado. Ajustou os óculos e sinalizou para a quadra começar. Tom já estava de pé, mãos apertadas à sua frente, postura reta. Ele não estava atuando. Ele não estava se apresentando. Estava simplesmente a ser ouvido. A promotora, uma mulher alta e severa chamada Veronica Steele, se aproximou do palanque.
Conhecida por suas táticas agressivas e tolerância zero para apelos emocionais, ela estreitou os olhos para Tom. Senhor Holland, começou ela, mesmo que o que você disse anteriormente seja preciso, você ainda distribui fundos com base em material legal desatualizado. Não é isso, irresponsável, na melhor das hipóteses. Tom não titubeou. Não quando a própria base de dados do governo refletia essa lei como atual. Você concorda, ela pressionou, que um homem em sua posição, uma figura pública, um defensor da juventude, tem um dever ainda maior de verificar informações legais. Sim, disse Tom. E eu verifiquei. Com quem? Disparou ela. O gabinete do diretor regional do HUD. Tenho registros de e-mail confirmando que solicitei orientação com base na seção 12B e não recebi nenhuma correção. Ele puxou uma página impressa de sua pasta, segurando-a. O juiz Ellison gesticulou para o documento. Um oficial de justiça recuperou-a e entregou-a. O juiz escaneou em silêncio. A sala esperava, prendendo a respiração coletiva. Steele recuou, momentaneamente desarmado. Ela se reagrupou. Então, Sr. Holland, vamos mudar. Sua fundação se beneficiou de alguma forma com a realocação desses fundos para o abrigo da Filadélfia? Tom piscou, confuso. Benefício? Quer dizer, financeiramente? Sim. Não. O abrigo estava prestes a fechar. Pagamos do próprio bolso para cobrir os salários dos funcionários até que o reajuste federal fosse aprovado. Não houve ganho pessoal. Você espera que acreditemos, disse ela, com a voz erguida, que um ator de Hollywood voluntariamente liderou centenas de milhares de dólares para uma organização sem fins lucrativos. Tom inclinou-se ligeiramente para a frente. Sim. Porque eu já fui uma dessas crianças. A sala de audiências congelou. Eu sei o que significa dormir no sofá de um amigo e fingir que é um pijama. Eu sei o que é agir alegre no set, enquanto me pergunto onde você vai ficar na próxima semana. Então, quando vi o abrigo desmoronar, quando vi o corte de financiamento, agi. Ele fez uma pausa, não para efeito, mas para respirar. Não estou aqui porque sou uma celebridade. Estou aqui porque me recusei a deixar que a burocracia decidisse se as crianças dormiam na rua. Silêncio. Nem mesmo Steele respondeu. Ela simplesmente voltou ao seu lugar. O juiz Ellison olhou para cima. Sua testemunha, Sr. Holland. Tom voltou ao pódio. Desta vez, não havia papel em suas mãos. Apenas uma voz. Dirigiu-se à sala, não com raiva, mas com calma clareza. Há uma crença, disse ele, de que a celebridade protege você. Mas, às vezes, isso apenas faz de você um alvo maior. Não estou acima da lei. Eu nunca quis ser. Mas acredito que a lei deve servir o povo. E às vezes, esquece de como. Ele deu um passo atrás. O juiz olhou para os documentos à sua frente, depois de volta para Tom. Ouviremos os argumentos finais amanhã. A sessão foi suspensa. Mas, na mente de todos os presentes, algo já havia mudado. O rapaz que pensavam que iria desmoronar-se tinha acabado de traçar uma linha na areia. E, pela primeira vez, a lei piscou. Do lado de fora do tribunal, uma tempestade tinha começado, não nos céus, mas nos telões. Da noite para o dia, as palavras silenciosas e a defesa constitucional de Tom Holland foram dissecadas em todos os canais. Os juristas dividiram-se. Alguns chamaram-lhe uma manobra inteligente. Outros chamaram-lhe a defesa popular mais precisa que tinham visto numa década. Dentro de um modesto quarto de hotel a poucos quarteirões de distância, Tom sentou-se com as palmas das mãos juntas. Sem gerente. Sem advogado. Apenas um bloco de notas, seu telefone e uma cópia desgastada da Constituição que ele carregava desde a adolescência. Do outro lado da cidade, o juiz Ellison permaneceu nas câmaras mais tarde do que o habitual. Ele olhou para o e-mail do escritório regional do HUD. Tom realmente entrou em contato para obter esclarecimentos legais. Não foi dada qualquer resposta. E, no entanto, aqui estava este jovem, acusado de engano deliberado. Na manhã seguinte, uma energia diferente encheu a sala de audiências. A galeria estava lotada, não com celebridades, mas com decisores políticos, advogados e cidadãos curiosos. Tinha-se tornado mais do que um julgamento, era um referendo sobre a verdade no serviço público. Tom entrou na sala, recebido não por câmaras, mas por acenos. Até Veronica Steele, fria e composta, parecia menos conflituosa. Havia algo na história de Tom, sua sinceridade, que suavizava até ela. O juiz Ellison olhou diretamente para ele. Sr. Holland, antes de prosseguirmos com as alegações finais, tenho uma pergunta. Sim, Sua Honra. No seu depoimento?
Você mencionou que já esteve em uma posição semelhante à das crianças que sua fundação ajuda. Pode esclarecer o que quis dizer? Tom respirou. Quando eu tinha 16 anos, o negócio do meu pai entrou em colapso. Perdemos a nossa casa. Por vários meses, ficamos com amigos diferentes, rodando noites para evitar desgastar nossas boas-vindas. Meus trabalhos como ator continuaram, mas ninguém sabia que éramos sem teto. Escondemo-lo bem. Murmúrios ecoaram pela sala de audiências. Eu contava piadas em programas noturnos enquanto minha mãe chorava nos banheiros do motel. Assinei autógrafos entre as cenas de filmagem, sem saber se poderíamos pagar o jantar naquela noite. Foi por isso que criei a Avon, olhou para o procurador, a nossa fundação. Porque ninguém acreditava que um miúdo como eu pudesse cair pelas fendas. O juiz permaneceu imóvel, depois acenou lentamente com a cabeça. Obrigado pela sua honestidade. Veronica Steele levantou-se, com mais cuidado agora. Não tenho mais perguntas, meritíssimo. Seguiu-se um minuto de silêncio, quebrado apenas pelo zumbido distante das unidades de AC do tribunal. O juiz Ellison mudou. Pode prosseguir com a sua declaração final, Sr. Holland. Tom acenou com a cabeça e caminhou até o pódio. Ele não trouxe notas. Ele não trouxe nada. O que eu disse, pode ter sido falho. Não porque eu quisesse enganar, mas porque eu confiava no sistema. Eu acreditava que a base de dados oficial do governo estava atualizada. Acreditei que os funcionários que contactei responderiam. Não o fizeram. Mas eu agi, porque as crianças que atendemos não tinham tempo para esperar. Fez uma pausa e olhou para a galeria. Este caso não é sobre mim. Trata-se dos padrões que estabelecemos para as pessoas que tentam ajudar os outros. Se exigirmos perfeição no cumprimento burocrático, vamos assustar todos os que estão dispostos a fazer algo real. Olhou para o juiz. Não vim aqui para ganhar. Eu vim aqui para explicar. Só espero que alguém esteja ouvindo. Depois, em silêncio, recuou. O juiz Ellison fechou o processo à sua frente. O tribunal é adiado até que o verdito seja proferido amanhã. Quando o martelo bateu, a sala não exalou, congelou. Porque, pela primeira vez em muito tempo, um tribunal não parecia um campo de batalha, mas um espelho. A manhã do verdito chegou com uma quietude estranha. Washington DC parecia prender a respiração, como se até a própria cidade compreendesse a gravidade do que estava prestes a acontecer. Não havia sirenes, nem buzinas, apenas silêncio quebrado apenas pelo estalar de sapatos nos degraus do tribunal. Dentro da Suprema Corte, a tensão era diferente de qualquer outro dia antes. Nenhuma câmara foi permitida entrar, mas 1000 lentes esperaram além de suas portas. Multidões se reuniram, algumas segurando cartazes em apoio a Tom Holland, outras céticas, mas todas curiosas. Tom entrou na sala de audiências vestindo o mesmo terno cinza. Não por falta de guarda-roupa, mas por design. Ele não estava aqui para se renomear ou ganhar o favor do público, ele estava aqui para terminar o que começou. O juiz Ellison sentou-se mais alto hoje, de alguma forma mais rígido. Ao seu lado, um funcionário judicial entregou o parecer escrito final. Ele não olhou para ela. Ainda não. Senhor Holland, começou ele, com a voz clara e direta. Este tribunal analisou todos os materiais, comunicações e testemunhos apresentados. A questão que se nos colocava não era a sua popularidade, nem a sua profissão, mas a sua intenção e fidelidade à lei federal. Tom ficou imóvel. O juiz Ellison continuou. Ao determinar se você conscientemente prestou informações falsas sob juramento, o tribunal ponderou tanto os documentos legais disponíveis na época quanto seus esforços para buscar orientação. Ele fez uma pausa, um longo silêncio cortando a sala. Encontramos que as suas ações foram consistentes com as informações de que dispõe. Além disso, a falta de esclarecimentos atempados de fontes federais constitui uma falha de processo, não um engano. Tom fechou os olhos, apenas por um momento. Não foi alívio. Foi libertação. Está, portanto, inocentado de todas as acusações de perjúrio. Suspiros, soluços abafados e até mesmo uma única palma irromperam antes de serem silenciados. As mãos de Tom, até agora dobradas com força, relaxaram lentamente. O juiz Ellison, pela primeira vez neste caso, olhou para ele, não como um réu, mas como um homem. Sr. Holland, a lei não é só tinta no papel. É o espírito com que a levamos adiante. O seu caso lembra-nos que a verdade nem sempre é limpa, nem fácil, mas é necessária. Tom engoliu com força. Sugiro, no entanto, acrescentou o juiz, que contrate um advogado da próxima vez. Isso arrancou gargalhadas, até da galeria. Com o processo concluído, a sala de audiências esvaziou-se. Mas Tom não saiu correndo. Ficou quieto,
Depois foi até o oficial de justiça e apertou a mão. Ao escrivão. Ao relator do tribunal. Ele agradeceu a cada um pessoalmente. Sem câmaras. Sem script. Apenas. Tô. Lá fora, a multidão tinha crescido. Ao entrar pelas portas, uma parede de repórteres avançou. Microfones estendidos. As perguntas voaram. Mas Tom levantou uma mão, não em silêncio, mas em clareza. Falarei mais tarde, disse. Neste momento, só quero ligar para a minha mãe. A multidão partiu por ele. A uma quadra de distância, sentado em um banco de pedra baixo sob uma fileira de flores de cerejeira, Tom pegou seu telefone. Ele sorriu suavemente enquanto tocava. Ai, disse ele. Está feito. Uma pausa. Não, ainda não vou voltar para casa. Acho que tenho mais trabalho a fazer. 3 dias após o verdito, Tom Holland estava nas escadarias de Avon, o mesmo abrigo que quase fechou quando o financiamento caiu. O edifício ainda estava desgastado, a tinta ainda lascada, mas as luzes estavam acesas. As crianças lá dentro estavam a rir. Ele tinha voltado não como uma celebridade, nem mesmo como um homem esclarecido, mas como alguém que agora sabia que o sistema em que ele sempre confiara não era tão inabalável quanto ele acreditava um dia. Lá dentro, os funcionários cumprimentaram-no com abraços e alívio. Um rapaz, com menos de 10 anos, agarrou-se à mão de Tom e não se soltou. Você voltou, sussurrou o rapaz. Eu prometi que faria, respondeu Tom. Em um escritório próximo, a diretora da Avon, Lourdes Castilho, ofereceu-lhe chá enquanto os repórteres se reuniam do lado de fora. Ela virou a televisão para ele. Todas as grandes emissoras de notícias ainda estavam reproduzindo seu testemunho. Análise após análise. Debates. OPEDS. Você quer responder a alguma coisa? Perguntou ela. Tom balançou a cabeça. Já disse tudo o que precisava de dizer. Ela assentiu. Você sabe que eles vão pedir para você falar em faculdades de direito agora, certo? Ele riu. Deus os ajude. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era um estafeta, com um envelope selado. Tom abriu-a lentamente. Foi do gabinete do juiz Ellison. No interior, uma única nota manuscrita. Obrigado por nos lembrar porque a lei existe em primeiro lugar. E... Tom olhou para ela por um momento, com a mandíbula apertada de emoção. Colocou o bilhete sobre a secretária e voltou-se para a janela. Do lado de fora, as pessoas não estavam cantando ou protestando. Eles estavam simplesmente esperando, olhando para o homem que havia transformado um julgamento em uma conversa sobre verdade, coragem e responsabilidade cívica. Naquela noite, Tom concordou em aparecer em uma transmissão ao vivo, sua primeira declaração pública desde o julgamento. Sem terno. Sem referências legais. Apenas ele, com um capuz preto, sentado à beira de um pequeno sofá na sala comunitária do abrigo. Ele falou na webcam. Não vim aqui para ser um símbolo, disse. Mas se esta experiência me ensinou alguma coisa, é que a verdade nem sempre grita. Às vezes, sussurra. Você só tem que ouvir. Inclinou-se mais para perto. Não tenha medo de agir quando o sistema parar. Não deixe que a burocracia decida quem recebe ajuda. E não pense que sua voz é muito pequena para importar. Não sou advogado. Eu sou apenas um cara que teve que aprender a ler as regras para proteger as pessoas que o amam. Milhares assistiam. Os comentários inundaram-se. Alguns o chamaram de ingênuo. Outros o chamaram de corajoso. Tom também não se importava. Ele só queria que as crianças tivessem um lugar para dormir. Quando a transmissão ao vivo terminou, ele saiu novamente. O ar noturno era nítido. Em algum lugar ao longe, alguém estava cantarolando. Ele sorriu. A sala de audiências estava atrás dele agora. Mas o trabalho tinha apenas começado. Uma semana depois, Tom Holland viu-se a percorrer os corredores de uma prestigiada faculdade de Direito em Nova York, desta vez não como arguido, mas como conferencista convidado. A ironia não se perdeu nele. Passou por fotos emolduradas de estojos marcantes, prateleiras de livros encadernados em couro e salas de aula cheias de alunos que haviam decorado a Constituição a que um dia se agarrara por desespero, não por currículo. Dentro de uma grande sala de aulas, mais de 200 alunos esperavam. Alguns ficaram curiosos. Alguns céticos. Mas todos estavam sintonizados. Esta não foi outra visita de celebridades, foi algo mais matizado. O decano apresentou-o com um calor cauteloso. O Sr. Holland não é advogado, disse ela. Mas depois da semana passada, muitos em nosso campo estão se perguntando se talvez ele deveria ser. As gargalhadas repercutiram na plateia. Tom subiu ao pódio, vestindo jeans, camisa de botão e sem gravata. Respirou fundo. Não estou aqui para te ensinar a lei, começou ele. Estou aqui porque tive que viver isso, e isso quase me quebrou.
Ele falou claramente, compartilhando não apenas os aspectos legais de seu julgamento, mas o custo emocional, os momentos de dúvida, as noites intermináveis relendo cláusulas e notas de rodapé, perguntando se ele havia cometido um erro fatal. Eu não estava tentando enganar ninguém. Eu estava apenas tentando não falhar com as pessoas que contavam comigo. É disso que se trata a lei, certo? Proteger as pessoas que não podem lutar por si próprias. Uma aluna levantou a mão. Você acha que teria vencido se não fosse famoso? O quarto silenciou. Tom assentiu. Provavelmente não. E é isso que me assusta. Ele deixou isso parar no ar. A fama não me protegeu. Isso me destacou. Mas para cada pessoa que assiste ao meu vídeo e diz bom para ele, há outras 10 sem holofotes, sem hashtag de tendência, apenas uma data de tribunal e sem defesa. Ele continuou. O que mais me assustou foi não perder o caso. Foi perceber quantas maneiras o sistema pode falhar se você não tiver tempo, dinheiro ou voz para recuar. Os alunos ouviam, alguns inclinados para a frente, outros rabiscando notas, não apenas sobre o caso, mas sobre o ser humano por trás dele. Após a palestra, os alunos se reuniram, fazendo perguntas, compartilhando histórias pessoais. Um jovem disse que sua irmã já teve a assistência negada no mesmo abrigo que Tom lutou para financiar. Outra disse que se inspirou para mudar seu foco do direito corporativo para os direitos civis. Tom deixou o prédio horas depois, sua voz quase desapareceu, mas seu espírito se renovou. Ao descer os degraus, seu telefone tocou. Foi uma mensagem do juiz Ellison. Ouvi dizer que você causou uma boa impressão na Calâmbia. Você está criando o hábito de vestiários, Sr. Holland. Ele sorriu. Mas a noite não acabou. Enquanto se dirigia para o metrô, um adolescente sem teto o abordou perto da esquina da rua 116. Você, o cara do julgamento? Tom assentiu. O adolescente olhou para baixo, mexendo com as mangas. Estou morando aqui há um tempo. Ouvi o seu vídeo. Isso me fez pensar talvez, alguém como eu importa. Tom não falou. Tirou o lenço e entregou-o gentilmente ao menino. Você faz, disse ele. Sem câmaras. Sem aplausos. Apenas uma troca tranquila entre dois estranhos. E naquele momento, mais do que em qualquer tribunal ou sala de aula, a justiça parecia real.